Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, gente, nesse vídeo eu vou falar a respeito da questão da tragédia, né, que está acontecendo no Rio Grande do Sul, fazer aqui alguns comentários sobre isso, principalmente no que tange a questão política, né, e todas essas narrativas que vêm sendo aí disseminadas por vários lados, né. Então vou destrinchar um pouco essa questão, esse é o objetivo. O principal deles, como está aí no título, é a questão do neoliberalismo, né? Uma coisa que acontece sempre em relação ao discurso da direita é quando acontece algo que está diretamente relacionado a algo que eles fizeram de errado, né? Ou por uma ação ativa ou por uma ação passiva, ou seja, uma negligência, né? Eles dizem que a gente não pode politizar o debate. Na verdade, o que a gente mais tem que fazer nesses casos, é justamente politizar os debates, né? Um dos grandes problemas do Brasil foi o problema da despolitização, justamente, né? E a gente precisa discutir todas essas questões em relação, principalmente aí nesse caso, à função social do Estado, a função do Estado, né? E a gente está vendo aí claramente que houve uma negligência, né, terrível por parte do Eduardo Leite, governador do estado, né, que há muitos anos vinha sendo alertado a respeito dos desastres que iriam acontecer lá, já era algo que era previsto, né? Então ele não pode dizer que não tinha como prever, isso aí é uma grande mentira desse cara, né, desse sujeito, e está diretamente atrelada à questão do neoliberalismo, né? Os impactos aí climáticos já vinham sendo alertados por diversos órgãos, né? Então a gente vê que o neoliberalismo também está atrelado à questão do negacionismo climático. Não exatamente, não diretamente por parte de alguns, por uma questão ideológica de não acreditarem e tal, mas justamente porque eles não se importam. Primeiro porque na maioria desses desastres é a população mais pobre que sofre com isso. Tanto que se fosse só atingido os pobres, ou se fosse atingido pessoas no Nordeste ou em outras regiões, né, nem sequer haveria toda essa comoção midiática, né, que está tendo aí nesse caso, né. Então, assim, isso é um projeto neoliberal. O neoliberalismo ele não se importa com morte, quantidade de morte de pessoas, ou coisas do tipo, desastre ambiental, como aquela região vai, se ela vai voltar à normalidade, ao desenvolvimento, eles não ligam para isso. Eles não ligam para isso. Isso é nítido, né? Inclusive teve uma fala agora bem recente do governador reclamando das doações, porque isso ia atingir ali o comércio local, né? É óbvio que atingir ali os grandes comerciantes, né? O grande capitalista, o grande capital. É este que, com o qual, né, o Eduardo Leite está associado, né? Está ali em defesa, está preocupado, né? Você vê que ele não tem o mínimo do mínimo de preocupação com a população. Isso é nítido, né? Até porque, como eu falei, se tivesse, ele não teria sido tão negligente em relação a essa questão, né? Foram feitos vários avisos, ele inclusive atuou diretamente, né, para tirando ali uma série de medidas que estavam sendo propostas, né, para mitigar, pelo menos, no mínimo, né, a situação ali, né, previamente. Ele simplesmente ignorou tudo isso, né? Então, ele, ao fazer isso, ao tomar essas posições, o que ele fez foi contribuir diretamente, de modo substancial, né, para
esse número de mortes para esse desastre aí sem precedentes, né, no estado, o que vai gerar não somente malefícios, não somente problemas para as pessoas do estado, mas para todo o país vai ser impactado com isso, por diversas razões, né? Primeiro, obviamente, por uma questão, né, emocional e tudo tem isso, mas não somente essa questão, falando também a nível econômico, né, e social, na produção de alimentos ali, por exemplo, né, isso vai impactar na destinação de recursos, bilhões aí, para a reconstrução do estado, né, do Rio Grande do Sul. Quer dizer, uma série de outros projetos a nível nacional vão ter que serem paralisados ou serem adiados em prol da reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, né? Porque o estado praticamente todo foi destruído com isso tudo, né? Então a gente vai ter que ter ali, com certeza, reconstrução de casas e tudo mais. E a gente só vai ter isso por causa do governo Lula, porque ele tanto tem vontade política quanto tem articulação para isso, né? Você vê que ele conseguiu ali se desvincular de toda a burocracia tradicional que existe no Congresso, né? Porque essas coisas não são assim, você não... Ah, aconteceu tal coisa, vamos destinar tantos recursos. Não, a gente tem ali a LOA, a LDO, né? Assim, as leis de diretrizes orçamentárias, né? Que determinam os recursos que são destinados a cada coisa, né? Então, quando acontece algo desse tipo, tem que ser feito ali uma reunião, tem que ser feito ali um acordo para que sejam destinados recursos para isso, a não ser que já tenham, né, previsto recursos para desastres naturais. Mas ainda tem uma questão da proporção, né? Esse desastre teve uma proporção muito maior do que outros, né? O que eu achei interessante é que está tendo uma proposta aí de lei para quando acontecer algum desastre em qualquer lugar do país, acontecer esse tipo de força-tarefa, vamos dizer assim, do governo, né, de destinação de recursos e de planejamento em prol da reconstrução desses locais, né. Isso é muito interessante porque esses desastres, como eu falei, não acontecem só lá, né. Eu estava vendo vários especialistas falando a respeito disso, e o que eles dizem é que, infelizmente, há uma previsão de que isso aconteça nos próximos anos em várias localidades do Brasil, praticamente todas as regiões do Brasil. Então, infelizmente, isso daí não é algo que vai acontecer só lá ou só nesse momento. Tanto vai acontecer lá em outros momentos, quanto vai acontecer em outros locais do Brasil, né? E é como eu falei, além do neoliberalismo, tem toda essa questão climática também, que está atrelada também ao neoliberalismo, né? Então, o neoliberalismo, ele contribui para isso, tanto de maneira ativa, né? Quando não liga para os efeitos ambientais dos seus empreendimentos, quanto de maneira passiva ao não criar, né, nem ou impedir, né, qualquer tipo de regulamentação ali que em prol, né, dessa questão ambiental. Então, assim, está diretamente ligado a isso, né? É uma coisa que eu falei em alguns vídeos, e já há alguns meses, acho que faz um ano mais ou menos, não lembro a data exata, mas que eu achei muito, que é uma temática bem interessante, né? Que sobre essa questão da caridade, né? E não, isso não tem a ver com é ruim a caridade. É óbvio que tem gente que faz isso de maneira demagógica, e não só de maneira demagógica, mas também por parecer, né? Porque como é benéfico para, imagina, um cara tem milhões de seguidores, aí ele vai, doa ali algum dinheiro, faz ali alguma coisa, isso angaria mais, né, ajuda para ele, né, e além disso, hoje os algoritmos estão favoráveis à questão do Rio Grande do Sul. Se não fosse isso, se fosse alguma coisa do Nordeste, com certeza não estariam acontecendo isso na mesma proporção. Podem ter certeza disso, né? Então, assim, como já aconteceram em outros casos, né? Então,
mais a questão da caridade, o problema não é diretamente esse, né? Mas o problema é essa ideia de substituição de ações governamentais, né? De investimento maciço, de um planejamento muito mais duradouro, mais complexo, mais efetivo e eficiente, né? Ou seja, que tem ali dure muitos anos, não é uma coisa pontual, né? Esse é o grande problema, né? Que é aquela ideia de assim, vamos fazer no varejo, não vamos fazer e vamos atacar vamos ser contra o atacado, né? Que é isso, né? Essa ação de fazer essas caridades aí é algo no varejo, né? Quer dizer, é algo ali que não tenha o mesmo peso, não tem a mesma proporção que tem a ação do governo, né? Então a gente tem que usar esse tipo de coisa também para politizar as pessoas, né? Mostrar a diferença que é você ter um governo, como é o caso do governo Lula, da Dilma, né? Inclusive a Dilma foi foi no governo dela que teve esses avisos, né? Ela contribuiu para isso. O Lula, a Dilma participam ativamente aí das cúpulas, né? Que tratam dessas questões ambientais, né? Inclusive eles têm essa preocupação também, né? Do desenvolvimento sustentável e tudo mais, né? E dessa atuação efetiva do Estado na economia, né? Nas políticas sociais e tudo mais. Então, assim, gente, é de suma importância que a gente utilize disso daí como exemplo, como aconteceu também em Brumadinho e outros lugares, né? Para a gente mostrar como o governo ele deve atuar, né? De forma mais efetiva, de mais contundente em relação a isso. Tanto os governos a nível estadual, municipal, como federal, né? O federal tem um peso maior ainda, né, em termos de estrutura, né? Para poder fazer investimentos e fazer também um plano nacional, que eu acho que é o que deve ser feito para esse tipo de coisa, né? Porque, infelizmente, por conta do aquecimento global, coisa que a direita também nega, né? Grande parte da direita, nós teremos aí, infelizmente, muito mais desastres como este. Então, como diz aquela velha frase, prevenir sempre é melhor do que remediar, né? Então, gente, esse foi o vídeo, né? Espero que vocês gostem e até mais.